Bom dia. Vamos entrar hoje numa nova mitzvah. A gente ainda não abordou, que é a mitzvah de Ashavat Haveidah. Ashavat Haveidah significa devolver um objeto perdido. Então, quem estudou Baba Metzia, que é um dos tratados do Talmud, estudou bastante a respeito desse tema, e como a Torá, os sábios discutem detalhes e detalhes de detalhes a respeito dessa mitzvah. A mitzvah a Torá fala, se você vê o burro do teu amigo Toe Bassadeh, ele está perambulando no campo, ou seja, você consegue identificar que ele não está orientado, ele fugiu, vamos traduzir nos dias de hoje, você vê um cachorrinho por aí, e não é um vira-lata, mas você vê que ele está perdido. Então você tem a mitzvah da Torá de você devolver para o seu dono. Essa é a mitzvah. Agora, tem muitos detalhes em relação a essa mitzvah. Então, vou entrar nos detalhes genéricos primeiro, depois como a gente aplica isso na prática. Para você ter a obrigação de devolver, tem várias condições. Se não tiver essas condições, você, às vezes, tem que deixá-la no lugar, que pode ser que a pessoa deixou lá, ou você pode pegar para você. Então, começar com um exemplo mais simples. Raro de acontecer, mas está andando na rua, você encontra uma nota, dinheiro. Qual é a lei? Devolver para quem? A polícia, não sei. Aqui no Brasil? Ele pensa que está Então, qual é a lei? O critério da Torá é o seguinte: nesse caso, vai dizer, bom, óbvio que é meu, porque não tem para quem devolver, certo? Então, se não tem para quem devolver, então você pode pegar. Mas o critério não é se não tem para quem devolver, porque o ladrão que roubou, Deus nos livre, ele também não sabe para quem devolver. Se ele roubou de muita gente, e de alguma maneira ele tem que devolver esse dinheiro, seja para tzedakah, ele tem que buscar alguma maneira de devolver. Então, a regra é se a pessoa fez iush. Iush significa que o dono, provavelmente, a gente presume que ele desistiu. Na hora que ele colocou a mão no bolso, ele viu que não está lá. Quando é uma coisa que tem a identificação, por exemplo, uma carteira, que tem um nome, tem o RG, a pessoa vai dizer, bom, talvez alguém honesto vai encontrar e vai me localizar. Agora, se eu perdi uma nota na rua, na hora que caiu, independente se essa pessoa desistiu ou não, mas existem regras pré-estabelecidas que a pessoa já desistiu. Por quê? Ele não tem como reaver aquele dinheiro. Se caiu na rua, ele colocou a mão no bolso, viu que não está, então, naturalmente, na hora que a pessoa já percebeu que ele perdeu e ele sabe que não tem como ele reaver aquele dinheiro, então, aquele dinheiro é teu e não tem problema nenhum. Eu lembro uma vez aconteceu comigo, eu estava na rua, em Israel, justamente, que muda também se tem muitos judeus ou não, e encontrei dinheiro, e eu vi uma pessoa andando, perguntei, é seu? Aí ele não, virou e falou, Zahita, falou, você ganhou, mereceu. Quer dizer, ele falou, não é meu, e o dinheiro estava na rua, peguei. Acho que era 70 shekel. Naquela época, para quem estava vivendo apertado, dava para comprar duas pizzas, tá bom. Então, o primeiro critério é você saber. Então, não estou falando o primeiro critério na ordem, mas um dos critérios principais é se a pessoa, normalmente, nessa situação, já teria desistido, já deu por perdido, isso é yush, deu por perdido ou não. Então, um exemplo extremo para isso. A pessoa, você escuta alguém falando, perdi um anel, só que você está na beira da praia, está na areia, tá certo? E aí, é, você vê que a pessoa está procurando, e você vai lá e você acha. Pela lei, quando a pessoa perde numa situação como essa, na areia, dentro da praia, etc., a pessoa já deu por perdido. E o extremo é que mesmo que a pessoa está falando, eu perdi, você foi lá e achou, e ele ainda está procurando, quer dizer que ele não desistiu, nossos sábios dizem que nesse caso ele já desistiu. Por que ele está procurando? Assim como às vezes as pessoas ficam andando por aí, procurando coisas, vai que alguém perdeu. Ou seja, os sábios eles entram no subconsciente da pessoa, avaliam e falam. Nesse caso, a pessoa já deu por perdido. E é esse o critério se você tem que devolver ou não. Se a pessoa já deu por perdido, a rigor, nesse caso, você pode pegar para você. Claro, se você vê alguém que está lá desesperado, você vai lá, quer fazer além
da obrigação, da lei, e devolve para a pessoa, isso é bonito, pode ser o Kiddush Hashem, etc. Mas a rigor, no momento que a pessoa, e a gente presume que a pessoa já desistiu, até nesse caso, trouxe esse caso que é um caso extremo, porque a pessoa ainda está procurando, mas a situação é que ela perdeu num lugar onde é quase impossível de achar, então você pode pegar para você. Isso é um Mesmo que ela relógio. dê todas as características do anel, Hum? mesmo que ela dê todas, Mesmo que ela dê todas as características do se anel. tiver o nome dela lá dentro, tudo dela. Ah, tá. O anel. Pode ser um relógio, pode ser o Não, que é for. um relógio de ouro. O que você faz? Entendi errado. Que ela pode ter visto. Interessante que na Torá a gente sabe, quando você tem um julgamento de 1 milhão, ou um julgamento de R$ 2, não muda nada. Você não vai dar prioridade para um ou prioridade para o outro. Então a regra é que tem a chave prutá. Qualquer coisa que você encontra que tem um valor mínimo de comprar alguma coisa, pode ser um relógio de ouro, pode ser um relógio da esquina. É mais provável que alguém em algum momento vai voltar lá para pegar o anel, ou pegar o relógio, pegar, né? Sim, mas o lugar onde caiu, se é um lugar onde é praticamente impossível de achar, então já se torna teu. Porque é impossível achar qualquer pedido para abrir, vai ser impossível. Boa? Tá bom? Então, Nesse caso, também. não. Qualquer, chuta, então ele está falando, qualquer área pública é difícil de você achar. Lá, quando é uma área pública, você tem que, na verdade, avaliar quem são as pessoas que andam por lá. Então, se a maioria são judeus, e aqui muda bastante, que significa isso? Eles têm essa mitzvah, estão conscientes dessa mitzvah, e Bezrat Hashem, esperamos que vai ser honesto e vai devolver. Então, nesse caso, se você perdeu alguma coisa e tinha sinais de identificação, que você tem, você consegue falar, ó, a cor do relógio, o tipo do relógio, a marca, etc. Então, nesse caso, se a maioria são judeus, a pessoa ainda não desistiu. Agora, se é um lugar onde a maioria do mundo, onde é hoje, onde a maioria não são judeus, então se caiu na rua, a pessoa já deu por perdido. Porque as chances de ter uma pessoa honesta que vai vir e vai encontrar e vai buscar é pouca. Estou falando a rigor. Se você quiser fazer e fizer melhor ainda, ótimo, você pode procurar a pessoa. Mas no momento, hoje, que você deixa cair uma coisa na rua, você percebeu, aquilo já se deu por perdido, porque a chance de alguém vir atrás de você são poucas. Por isso, na tua cabeça, no teu subconsciente, mesmo que você fale, não, eu estou procurando, você já deu aquilo por perdido. Você já falou na tua cabeça, como se diz, capará. Capará significa, fica como expiação. Vai que eu estava precisando acertar algumas dívidas com a Shen. É uma pergunta mais da natureza da mitzvah. Não importa se você concorda ou não. O importante é o ato, é isso? Sempre. É isso? Tem Se uma você mitzvah concorda com a com o mitzvah. quê? Não, eu não tenho que estar identificado com. Não, não em relação a isso, mas eu tenho que dar dinheiro para. Eu tenho que dar dinheiro para minha cunhada. Tá certo? Pois não importa se eu concordo ou não, eu tenho que dar dinheiro para minha cunhada. A, mi- O valor da mitzvah não, a mitzvah, ela é uma imposição. É difícil. Se for difícil, Vale mais ainda. Porque se você faz a mitzvah porque você quer e se convenceu, então você já, entre aspas, perde um pouco o não é isso, eu valor não da tenho que estar mitzvah. convencido do valor da mitzvah, eu tenho que cumprir a mitzvah. Tem que cumprir a mitzvah, claro. A O fato de eu tradução estar convencido não um pouco importa. importa, porque eu vou dar um exemplo simples para a gente não fugir do assunto. Se chega uma pessoa e fala, olha, eu quero muito, muito sair matando por aí, Deus nos livre, mas já que tem uma mitzvah da Torá, eu me seguro, tá bom? Essa pessoa está saudável Se ela está saudável, mentalmente? não sei. É. Depende de quem Bom, quer matar. depende de quem vai matar. Assassinar indiscriminadamente. Não precisa dar exemplos porque não vão faltar. Né? Então, a resposta é que, por um lado, imagina. Por quê? Vamos focar. Por um lado, você vai dizer, uau, imagina essa pessoa que apesar de ter uma natureza tão difícil, ele está lá se segurando e está fazendo a mitzvah e está lutando todos os dias. Então, nesse aspecto, ele tem um mérito muito grande. Porém, quando a Torá dá para vocês, para nós, mitzvot que são compreensíveis,
ela se enquadra dentro das mitzvot compreensíveis, Hashem espera que você alinhe seu modo de pensar e sentir com aquela mitzvah. Então, a pessoa mais estudada, ele tem que chegar no nível onde ele vai falar, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais o desejo, ou pelo menos eu estou mais tranquilo, porque eu alinhei a minha vontade com a vontade de Hashem. Eu já gosto de estudar a Torá. Claro que a pessoa que não gosta de estudar e ele estuda tem maior valor nesse aspecto, mas se espera que com o tempo ele vai ter um gosto por aquilo. E a Torá espera que você tenha um gosto, pelo menos pelas mitzvot que Hashem deu para a gente entender. Então, mitzvah, tradução é ordem. Ordem é ordem. Pergunta para o Marcelo, não tem discussão. Você tem que fazer. Só que a ordem, as ordens que são compreensíveis, Hashem espera que você alinhe seu pensamento, seu sentimento com aquela mitzvah. Perdón, Capará no se usa más cuando te quiebra algo, cuando caí, por ejemplo. Capará significa que seja uma expiação. Então, quando você perdeu alguma coisa, ao invés de falar, ao invés, certo, de se lamentar e etc., você fala, bom, Hashem queria assim e tô pagando minhas dívidas com ele. Que seja com um prato, em vez de ser com uma outra coisa. Por isso a gente grita Mazel Tov, etc. E é um consolo. Quando você perde alguma coisa, e é ruim quando você perde alguma coisa. Imagina o dinheiro que você trabalhou por ele, de repente você perde aquele dinheiro. É uma sensação muito, muito ruim. Mas se você sabe que Hashem está comandando o mundo, ele que controla tudo, então você fala, bom, capará. Capará significa ele está no comando. Se um palestino deixa uma mochila no ponto de ônibus e sai correndo, você Tem a mitzvah de devolver? De correr e devolver para ele pegar a mochila. Vamos lá. Então, o primeiro critério, então, é curioso e é profundo de entender esse critério da Guimará, que mesmo que a pessoa ainda esteja gritando e falando, eu quero, eu perdi, mas determinadas situações, a pessoa já deu aquilo por perdido e a rigor você pode pegar. De novo, melhor se você pode devolver, etc., mas isso já é além da obrigação básica da mitzvah. Então, isso se chama Yush. O problema é que você nem sabe se essa pessoa... Não, então os Rahamim, justamente, eles presumem e eles vão te dizer quais coisas o ser humano normalmente já desistiu, quais coisas ele normalmente não desistiu, e tem situações que é dúvida, e aí o que você deve fazer nesses casos? Certo? Quais são as condições, então, para que a pessoa desista ou não? Então, primeira coisa, precisa ser alguma coisa que tem identificação, tem forma de identificar, na linguagem da Gemara se chama simanim. Tem que ser uma coisa que tem alguma forma de identificar. Então, hoje, por exemplo, que os itens, os que a gente compra, normalmente são feitos em grande escala. Então, você tem milhões de itens iguais, uma camisa, um celular, bom, celular desligado, celular sem bateria, vamos supor, um celular que não dá para você achar, né, ver a foto da pessoa. Tudo é feito em grande escala, então não dá para você falar que tem o Siman. É mais difícil, não vou dizer que não dá, é mais difícil. Então tem, por exemplo, lá na Agmará, um caso que você acha um pão na rua. Hoje a gente não vai nem dar atenção para isso, que é uma coisa que ninguém vai se dar o trabalho. Mas você acha um pão na rua, faz diferença ser um pão de padaria ou um pão caseiro, porque pão de padaria é feito em grande escala. Então, aquele pão francês, ninguém vai poder te falar, é meu. Agora, se é uma halá que a pessoa fez em casa, você consegue eventualmente identificar pelo tamanho, pelo tipo de gergelim que a pessoa colocou em cima e assim por diante. Então, é um exemplo da época talmúdica, hoje menos prático para a gente, mas faz diferença se é uma coisa que tem forma de identificar ou é uma coisa que não tem. Outro exemplo, o dinheiro tem forma de identificar. Por exemplo, eu posso ter meu nome escrito no dinheiro, eu posso fazer um sinalzinho. Não, porque o dinheiro ele é feito para rodar, para girar. Então você pode escrever teu nome, mas você escreveu o nome e comprou pão com ela. E o dinheiro foi perdido não de você. Quem perdeu foi o dono da padaria que perdeu. Então, mesmo que você tenha o teu nome, ou tenha uma identificação, ou o furinho do lado da cara, lá da nota, isso não justifica, porque o dinheiro, por definição, a moeda é corrente. Se ela é corrente, não existe você falar era meu, porque pode ser que era teu ontem, mas você hoje comprou alguma coisa e caiu do outro. Entendeu? Mas se o dinheiro tiver enroladinho por algo como se não fosse sinal de uso, fosse sinal de guarda. Tá, sim, boa, já vou falar. Fala, Abraão. Nota do Rebbe, alguém, você não usa como dinheiro. É uma nota, mas você não usa como dinheiro. Se ela não é corrente, aí acho que entra em outra definição. Pega uma nota antiga, por exemplo. Né? Estamos falando aqui de uma moeda corrente.
Eu não vou ter como responder todas as perguntas, porque para isso precisa saber toda a Guimará de cor e o Shulchan Aruch, como que ele define. Estou dando as ideias gerais. Né? Hã? Não sabe? Eu não sei, não sei. Essa vai para medicina. Extraño, ¿no? Você tá explicando, No es tan é, argentino vai así. dar- Fala. Tá, o Flávio, então, tô dando aqui, como eu falei, toda a ideia desse nosso shiur é para quando você encontrar uma coisa na rua, encontrar alguma coisa, acender um sinalzinho, acender uma luz na cabeça, falar, opa, qual é a lei? E você tentar procurar saber qual é a lei. Não vamos sair daqui sabendo, talvez, algumas coisas genéricas, fáceis, talvez a gente vai sair sabendo. Mas a ideia aqui é a gente ter a ideia da visão da Torá e os detalhes são extremamente complexos. Mas para a gente ter uma ideia, fala. Só de forma geral, assim. Eles então, tem várias indicações para a gente que essa pessoa Supor. define. A gente está supondo se a pessoa Sim, desistiu ou não. sim. Ou, então, nesse caso, se a gente souber, ter certeza em algum caso específico que a pessoa não desistiu, a gente não pode pegar. Não. Ou, Então, depende. ou mesmo que Tem coisas que entram na categoria que você perdeu algo dentro do mar. Você encontrou uma coisa dentro do mar, dentro do rio. É teu. Não é possível que um ser humano perde uma coisa nessas situações e ele vai dizer, eu estou procurando. Não tem como, certo? Tem coisas que, para isso, que aí a gente vai avaliar se a pessoa desistiu ou não, ou se eu sei se ela desistiu ou não. Então, tem uma situação, por exemplo, você achou alguma coisa e você foi na sinagoga, você ouviu uma pessoa falando, capará, capará do meu relógio. Naquela hora, aquele relógio é teu. Mas era dele, eu sei que era dele. Mas se ele desistiu, por isso eu falei, é um critério muito radical, que na hora que eu sei que ele desistiu, significa que ele fez hefker daquilo, que significa que ele já abriu mão daquilo e aquilo já não é mais de ninguém. Na hora que a pessoa, se você, ou seja, mesmo que você viu, tem a situação que você está andando na rua e você vê que o dinheiro caiu entre algumas pessoas, você viu que caiu dele, mas se você tem certeza que ele já desistiu, você pode pegar. Mas é roubo, vai lá e devolve para ele. O critério é diferente. Você pode, você até deve, mas a rigor da mitzvah depende da pessoa desistir. Se a pessoa falou, esquece, perdido, na hora que ele falou isso, já tem certeza. Então, tem situações que não preciso que ele diga isso. Ou o caso que eu falei da areia, que é trazido alguma hora atrás. Então, certeza que a pessoa já desistiu, mesmo que ele está dizendo que não. Tem situações onde é possível dele encontrar, tem chance dele encontrar, e aí depende se você ouviu essa declaração ou não. Caso contrário, você tem que ir atrás e procurar o dono. Não sei se funciona hoje em dia, mas antigamente, vamos dizer, um ladrão consciencioso, né? Ele encontrava uma carteira, limpava o dinheiro, claro, né? E os documentos ele botava numa caixa de correio. Sim. E o correio automaticamente Já entregava para o Olha só que bonzinho. Olha só que bonzinho. Então é um Ele podia. é um ladrão de sadique, né? Esse dinheiro que ele tirou, foi o valor do frete que ele enviou do correio? Ah. Tá tudo certo. Porque não pode ter dano nenhum. Então. Bom, vamos continuar. Bota numa caixa de correio. Então, Eles localizam. Acho que aqui também. Mas antigamente fazia isso. vamos lá. Uma outra situação é que às vezes você não sabe se aquilo está perdido ou não. E também é um tema de muito debate, discussões de infinitos casos. Então, por exemplo, o Flávio falou, eu encontro 3 notas, por exemplo, enroladinhas, então com uma fitinha em volta. Então a pessoa está guardando aquele dinheiro dá para ver que ele foi guardado. Ele está num buraco dentro de uma parede. Então, às vezes você não sabe. Então tem situações, a Gemara atrás, se você encontra, você está andando na rua, você encontra dinheiro dentro de um buraco da parede, você pode pegar. Mas talvez alguém colocou lá. Então a Gemara fala, talvez isso aqui é dos antigos que moravam aqui antes ainda do povo conquistar a terra de Israel e está lá. Ou seja, não é prova. Mas está do lado de dentro da parede. Aí depende se é uma casa particular ou é um hotel. Se é um hotel que gira muita gente, aí já é uma outra situação diferente, que alguém que está dentro do dono da casa, e assim por diante. Está numa parede entre duas casas. Então, da metade para cá é meu, da metade para lá. E a Gemara discute em detalhes todas essas situações. Qual é o ponto principal? O ponto principal é a gente saber que tem essa mitzvah, e se você encontra alguma coisa, essa mitzvah é tão grande que ela te isenta de outras mitzvot.
Então, vou dar um exemplo interessante. Existe uma regra que é o seg be mitzvah, patur mina mitzvah. Se eu estou ocupado com uma mitzvah, eu estou isento de outra mitzvah. Se eu estou agora rezando, eu não tenho que sair agora fazer uma outra coisa. Se eu estou estudando, tem regras para isso. Às vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo, dependendo da urgência da situação. Mas, de maneira geral, eu estou com uma mitzvah, eu estou isenta da outra. Então, se eu estou cuidando do boi que fulano perdeu, e agora eu estou alimentando aquele boi, chega alguém me chama e fala, vem completar o minyan, você pode virar e falar, agora eu estou ocupado com uma mitzvah. Ou seja, essa mitzvah é tão grande a ponto que você é um boi, deixa o boi, vem completar o minyan. Você tem a mitzvah de guardar aquilo, Hashev teshivenu lo, a Torá diz, devolva para ele, e saiba como devolver. Ou seja, você tem que zelar por aquilo da melhor maneira possível, para que quando encontre o dono, você vai devolver da melhor maneira possível. A famosa história da Gemara, do Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa é um dos grandes tzadikim da época da Gemara, e ele está escrito que o mundo inteiro tinha parnassá, sustento graças a ele. Ou seja, a reza dele era tão potente que o mundo inteiro dependia da reza dele. Mas ele se contentava com uma alfarroba. Ele comia alfarroba. Ele era uma pessoa fora de série. Ele extremamente pobre, realmente muito, muito pobre. A história da filha dele que não tinha como acender as velas do Shabat e ela não tinha azeite, não tinha dinheiro para comprar azeite. Ela pergunta para o pai, o que que eu faço? Ele pergunta, o que que tem em casa? Ele fala, tem vinagre. Aí ele falou, Misha amar lechemen viadlik, Yomar lechometz viadlik. Aquele que falou que o azeite vai acender, vai dizer que o vinagre vai acender. E assim foi. Então, uma vez uma pessoa sentou, deitou para descansar, estava no meio do caminho, ele estava com suas galinhas, e ele deitou para descansar ao lado da casa desse Rabbi Hanin. Quando ele levantou, ele saiu, ele esqueceu lá as galinhas. Rabbi Hanin, quando ele se deu conta, tinha lá umas galinhas, não sabia exatamente quem era o dono, então ele cuidou das galinhas. Só que as galinhas começaram a dar ovos, começaram a nascerem mais. O que ele fez? Vendeu as galinhas e comprou cabras. E passou um tempo, acho que foi, não sei se foi um ano, que de repente o cara pensa, ele se toca onde ele perdeu, e ele procura, ele vai lá e, cadê minhas? Por acaso você viu? Ele vai lá e devolve para ele, não lembro que se ele devolveu um monte de cabras, ou acho que talvez até, não lembro o que ele comprou, alguma coisa que comprou outra, não lembro agora, infelizmente, os detalhes da Gemara, e ele devolveu para ele já uma riqueza pelas galinhas que o outro perdeu. Isso é uma obrigação. É uma obrigação. E aí o que você faz com essas galinhas? Ah, peraí, mas ela está dando muita despesa. Então tudo bem, então vende as galinhas, guarda o dinheiro para quando você achar a pessoa. A Torá te dá toda essa obrigação. Mas que trabalho! Deixa as galinhas aí, pronto. Óbvio, estamos falando uma situação, estão em Eretz Israel, a maioria são judeus, e a pessoa ainda está esperando que ele vai encontrar as galinhas estavam amarradas e dá para ver que era de alguém, etc. Tem muitos detalhes, mas para a gente entender a importância que a Torá dá para isso, você está isento eventualmente de outras mitzvot, e você vai ter que se ocupar com aquilo para cuidar da melhor maneira possível. Outro exemplo, você encontra um livro, antigamente era um pergaminho, a cada 30 dias você tem que abrir ele para tirar o pó. Ah, eu não faço isso nem com meus livros. Eu vou fazer com o do outro. Os meus ficam lá, talvez na véspera de Pesach eu abro eles para tirar o pó. Não, aqui você tem a mitzvah para devolver da melhor maneira possível. Então, olha como a Torá dá importância não só para o cuidado que a gente tem com uma outra pessoa, com a honra da outra pessoa, com a reputação da outra pessoa. Um objeto físico que tem um valor mínimo, mais do que Shavei Prutá, a Torá dá importância, não vou dizer que é máxima, mas bastante importância para algo que é do outro. Então, isso muda para a gente, dá para a gente uma visão diferente daquilo que é nosso, daquilo que é do outro, daquilo que a gente encontra. Parar e pensar, será que aquilo é meu? Será que é do outro? E se é do outro, eu vou zelar e cuidar daquilo com com todo o meu esforço. Fala. Tem uma lição prática que a Mishnah traz também, quando você acha a roupa, como se alguém esquecesse a roupa de alguém na sua casa. E você põe ela no sol, e não coloca para hoje, de tal modo que alguém pense que é sua, para você não tirar proveito daquilo. Sim, boa. Alguém pode esquecer uma roupa na casa de qualquer um. Se alguém perdeu um tapete, um exemplo, aí um tapete bonito. Então, quando eu tiver visitas em casa, vou aproveitar, vou esticar o tapete. Afinal, vou me exibir com o dinheiro do outro. Então,
Se você está esticando o tapete pelo bem do tapete, que ele precisa abrir de vez em quando para tirar o pó, tirar as traças, é uma coisa. Mas aí você abre no teu quarto. Não vai abrir para as outras pessoas pisarem em cima. E todos esses detalhes, você pode passar dias, meses, anos discutindo detalhes disso no Talmud. Mas o bonito de tudo isso é você entender como realmente a Torá dá valor para algo que é de outra pessoa e como você tem que zelar por isso. Em termos práticos, são poucos casos que isso de fato você vai ter que levar isso a cabo até o final. Mas tem situações e a gente, às vezes, em vez de entrar no critério se sim, se não, você pode pecar por excesso, como eu falei nas outras vezes, e na pior das hipóteses, você pecou por excesso, devolver o dinheiro que era de outra pessoa. Não tem problema. Você está pecando por excesso, não tem problema. Os mitzvot devem ter uma hierarquia, claro, né? Mas acho que a minha pergunta é assim: os 10 mandamentos são mitzvot Sim. Eles entram nas 613. de mitzvah? Sim. São 613 mitzvot. Essas são 10 que Hashem selecionou para falar naquele momento histórico de encontro entre o É a céu e a mesma terra. categoria de mitzvah como essa que você tem. Então, agora tá. Agora eu entendi a pergunta, agora veio com mais propriedade. Então, a pergunta é qual que é a hierarquia das mitzvot. Então, de maneira geral, tem aquela regra que você não tem que fazer cálculo. Toda mitzvah é mitzvah. Você não pode agora falar, não, essa é mais importante, essa é mais, menos importante. Mas existem sim critérios. Por exemplo, será que eu posso fazer um Brit Milá no Shabat? Brit Milá é uma mitzvah positiva. Você tirar sangue é uma transgressão do Shabat. Então, qual que é a regra? Então, a mitzvah positiva, ela supera a mitzvah negativa. E assim por diante. Temas, cada tema cada assunto, cada mitzvah é um tema por si. Qual mitzvah se torna mais importante? Então, uma mitzvah, eu estou estudando Torá, eu preciso parar para acompanhar o morto? Eu preciso parar para acompanhar, para alegrar uma noiva? Será que já tem gente suficiente? Será que precisam de mim? Se é uma mitzvah que dá para ser feita através de um terceiro, consigo delegar ou não consigo delegar? Então, tudo isso é colocado em critério para você saber. Então, não é tanto a importância da mitzvah, mas a prioridade da mitzvah. Então, tem prioridade sim para a mitzvah. Qual que você vai fazer em determinadas situações? Mas a primeira dos 10 mandamentos. Sim. Eu sou Hashem teu Deus. A minha Hashem Elohim. Sim, essa Isso não é supera uma todas. É uma mitzvah. A tua Isso é pergunta é mitzvah? boa. Bom, fugindo do assunto. Não Você é já isso. estudou lá? É a Manat Elokut? Não chegou lá ainda? Não, a gente tá em luta Tá, cheia. você vai chegar lá. Derech mitzvotecha. Então, a famosa pergunta se acreditar em Deus é uma ordem. Porque não dá para ter a ordem. Se você acredita, você não precisa dar ordem. Se você não acredita, não adianta te dar A ordem. gente tá falando isso, não. Acredita em mim. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem como o Deus que você ainda não acredita te mandar você acreditar nele. Não tem La sentido. garantia sou eu. Então, a pergunta é muito boa. Tem discussão a respeito disso. Semana que vem, terça-feira, 6h15 da manhã, Boa. vai ser... 15 da manhã você vai ter a resposta. Ok. Tem mais detalhes a respeito da mitzvah, que é devolver, como que você vai devolver, o critério o critério de perguntas que você vai perguntar para a pessoa, falar, ó, tá, me descreve aquilo que você perdeu, porque a pessoa pode estar te enganando. Ah, o cara perdeu, então deixa eu tentar. E aí você tenta conseguir aquilo que fulano achou. Como que você vai anunciar isso? Como que você anuncia hoje em dia? E assim por diante. Então tem muitos detalhes em relação a isso, mas um pensamento filosófico, racídico, bonito, que é o seguinte, que se a Torá é tão criteriosa, tão exigente em relação a devolver um bem que a outra pessoa perdeu, o que acontece se ela própria está perdida? Qual é o nível da tua mitzvah de devolver aquela pessoa para ela mesma? A pessoa está perdida. No sentido mais amplo, deu para entender. A Neshama dela está vagando por aí sem rumo. Então, a tua mitzvah é muito maior que se para um bem material, uma caneta da outra pessoa, você tem que ir lá e cuidar, e a cada tanto abrir, para não enferrujar e para não estragar. Imagina você ver uma outra pessoa que ele perdeu o rumo na vida. A Shev Teshivenu Lo, veja como devolver para ele. Essa mitzvah, ela, cada hora, cada minuto, você olha para o lado, você tem como cumprir essa mitzvah, mais do que quando você encontra a mitzvah, uma caneta. Não tirando a mitzvah do literal, que temos ela também, somos obrigados a cumprir ela também. Mas quanto mais quando se trata de uma outra pessoa que está perdida. Bom dia. Chicoia. Essa última, bom, acho que 80%